Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Igor Sabino. Ele faz doutorado em ciência política, é diretor do Philo Project aqui no Brasil e hoje está com a gente para comentar um pouquinho do livro dele, Amor aos Patriarcas. Um livro incrível, muito rico em história e em detalhes a respeito do povo judeu e da igreja. E ele vai comentar um pouquinho também como que é essa história dele, o encontro dele com o amor a Israel, o amor ao povo judeu. Tudo bem, Igor? Tudo Obrigada pela tua bem? Eu presença. que agradeço o convite, é sempre uma honra falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre Israel, então é um prazer estar aqui. Igor, como que começou o seu entendimento sobre a importância de Israel dentro da Bíblia e com o povo judeu? Bom, eu nasci em um lar evangélico desde criança e eu sempre li muito o Antigo Testamento. E quando eu fui crescendo, eu tinha muitas dúvidas sobre o povo de Israel. Eu lembro que eu perguntava à minha mãe quem são os judeus hoje e os filisteus, eles ainda existem. Então, eu sempre tive muita curiosidade de saber mais sobre o povo judeu, né? Eu lia o que Paulo escreve em Romanos 11, né? Quando Paulo falava assim do amor que ele tinha pelos judeus, né? O amor que ele tinha pelos compatriotas na carne, né? Lá em Romanos 9, que ele diz que Deus deu aos judeus a lei, as alianças, a glória e o fato de que Jesus mesmo ele veio como um homem judeu. Então isso era uma coisa assim que me incomodava, ver que a Bíblia falava tanto de Israel, falava tanto sobre os judeus e eu não via falar sobre isso na igreja. Eu não via ninguém falando sobre Israel, não tinha esse entendimento, até porque frequentava uma igreja presbiteriana, uma igreja mais reformada, então não se falava sobre Israel, porque a gente tem algumas igrejas evangélicas em que isso é mais comum, né, que tem bandeira de Israel, shofar, enfim. Mas não foi esse o meu contexto. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, e eu comecei a estudar a perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Esse que era o meu foco, né, a questão lá do Egito, do Iraque. Só que quando a gente vai estudar o Oriente Médio, eu sempre digo que tem um elefante branco na sala, que é Israel. A gente não consegue falar nada sobre o Oriente Médio sem falar hoje sobre o Estado de Israel. E eu me lembro que pelo fato de ter nascido em um lar cristão e de ler muito o Antigo Testamento, então eu tinha já uma certa simpatia pelos judeus, né, por conta de todo o horror do Holocausto e tudo isso. Então eu achava assim fascinante a maneira como que os judeus voltaram, tiveram seu estado em 48. Só que a partir do momento que comecei a expressar uma certa simpatia por Israel na faculdade, eu comecei a ser muito criticado por vários amigos, vários colegas, por conta do movimento que existe, um movimento muito forte nas universidades públicas no Brasil, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Então, eu lembro de uma frase assim, que foi meio que um ponto assim, de virada na minha vida. Foi quando um colega olhou para mim e falou: como é que você se diz cristão e você consegue apoiar um Estado como Israel? E isso me marcou muito porque eu percebi que não se tratava somente de política. Eu não precisava somente entender o conflito do Oriente Médio e ver se Israel estava certo ou não. Tinha também uma questão teológica que eu precisava resolver, né? O que é que eu penso teologicamente sobre Israel? Esse foi o grande questionamento, porque assim, eu cresci na igreja que dizia que o Israel de Deus somos nós, né? Que os judeus é um povo como outro qualquer, que precisa ouvir sobre o evangelho para poder ser salvo, e nada mais do que isso. Tudo o que tinha no Antigo Testamento já passou, era sombra, se cumpriu em Cristo, então foi anulado porque os judeus rejeitaram Jesus, mas aquilo que eu havia ouvido a vida inteira deixou de ser suficiente. Aquilo eu sentia que tinha algo mais, que eu precisava buscar mais. E aí foi uma longa jornada de estudar sobre teologia, sobre história da igreja, história do conflito Israel-Palestina. Depois eu tive algumas oportunidades de ir para o Oriente Médio, tanto para Israel quanto para os países árabes ali ao redor, né, os inimigos, entre aspas, de Israel. E é isso, né? E esse livro é meio que parte dessa jornada, né? Assim, não a conclusão, porque eu acho que essa questão de Israel, essa questão do Oriente Médio é algo com o qual eu quero lidar para o resto da minha vida, mas eu acho que isso é um resumo aí um pouco da minha jornada, do que eu vivi nos últimos anos. O que eu achei mais incrível foi a forma como você detalhou, né, a história da igreja, a história do povo judeu, para a gente chegar nessa situação de a gente simplesmente acreditar numa mentira. Ah, não, os judeus não acreditam em Jesus, Sim. ou Jesus não é para os judeus, né? Então a gente consegue entender quais foram as mentiras construídas no nosso coração, no nosso entendimento, para se chegar a esse ponto, né? Sim. Eu queria ler aqui um trechinho que eu separei
Assim, como se afirma a jornalista Leila Gilbert, qualquer ataque aos judeus é necessariamente um ataque aos cristãos, por atingir a antiga raiz que sustenta ambas as religiões. O extremismo islâmico parece tornar isso uma realidade ainda mais cruel. Tal fato torna imperativo aos cristãos a busca por reconciliação com os judeus, uma vez que são os aliados mais naturais em um mundo cada vez mais hostil, no qual a liberdade religiosa parece ser um bem bastante escasso, sobretudo no Oriente Médio, onde Israel parece ser o único país da região em que os cristãos, judeus e muçulmanos ainda parecem desfrutar de um certo tipo de coexistência pacífica. Eu acho incrível essa palavra reconciliação, né? Qual a importância dessa palavra para a igreja hoje em relação ao povo judeu? Bom, essa parte eu falo mais, né, sobre a importância de a gente ter alianças políticas, né, tanto dos judeus com os cristãos, num contexto ali específico do Oriente Médio. Mas quando eu falo sobre isso, vem dois conceitos bíblicos na minha mente, né, dois textos bíblicos. Um primeiro é Romanos 11, né, quando Paulo está falando sobre a oliveira, né, que é uma figura do povo de Deus, do corpo de Cristo, que ele diz que do mesmo jeito que alguns judeus, eles, por terem rejeitado Jesus, eles foram retirados dessa oliveira, os gentios eles foram enxertados. E Paulo ele fala que nós gentios, ele escreve bem diretamente para os gentios, a gente deveria ter cuidado para que a gente não se tornasse arrogante contra os galhos, né, contra os judeus, contra Israel. E ele nos faz lembrar que a raiz da nossa fé, ela vem de Israel, né, são os patriarcas, como o próprio título do meu livro fala, né, esse amor que Deus ele sente pelos patriarcas, essa aliança que foi feita com Abraão. Nós, gentios, nós temos acesso a Cristo por conta do cumprimento, da fidelidade de Deus. Aquela aliança que ele fez com Abraão, de que por meio dos descendentes físicos de Abraão, todas as famílias da terra seriam salvas. E quando se fala, né, sobre reconciliação, eu penso muito sobre Efésios 2, né, que Paulo ele também fala que Cristo ele veio para construir uma nova humanidade, né? Um novo corpo, um novo homem, e que é composto por judeus e gentios. Ele fala que o muro da inimizade ele foi quebrado por meio de Cristo. E agora os gentios eles são co-cidadãos, né? Eles estão compartilhando ali das mesmas bênçãos que Israel no plano de Deus. E quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para os dias atuais, a gente vê que essa reconciliação ainda precisa existir, né? Os cristãos, infelizmente, eles não seguiram o conselho de Paulo, eles se tornaram arrogantes contra os judeus, e a gente tem aí uma triste história de antissemitismo na história do cristianismo, e que perdura até os dias atuais, né? Estereótipos, coisas, opiniões contrárias ao povo de Israel, aos judeus. Então, acho que a gente ainda precisa, ainda tem que caminhar muito aí para viver de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo queria que a gente vivesse. O que eu acho incrível no seu livro, que me tocou muito, é aquilo que Eitan Chichikov fala no livro A Chave Escondida do Avivamento de Israel, né? Sim. Que é quando um judeu e um gentio trabalham juntos para a construção do templo e aí a glória de Deus invade o templo. Sim. E esse livro foi escrito pelo Igor, com o prefácio do meu primo, que é um judeu. Essa junção, para mim, já resume tudo, né? Sim. É maravilhoso saber disso. E qual é o recado que você quer trazer para os cristãos de hoje, para essa nova geração? Eu acho que a gente precisa entender que a história do cristianismo, embora primeiro a gente precisa estudar a história do cristianismo. E depois acho que a gente precisa entender que essa história ela é feita por pessoas que são pecadoras e que mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo sido regeneradas, elas ainda são capazes de cometer erros. E eu acho que um dos maiores erros que os cristãos eles cometeram ao longo da história foram em relação ao povo judeu, né? Grandes nomes nós temos na teologia, pessoas que nós admiramos, né? Como Lutero. Lutero, infelizmente, ele foi antissemita. As obras de Lutero foram utilizadas por cristãos para justificar o apoio deles a Hitler e ao Holocausto na Alemanha. Então eu acho que a gente precisa lembrar dessas partes dolorosas da nossa história, e eu acho que isso deve fazer com que a gente pense melhor o nosso futuro, a maneira como que a gente lida com o povo judeu. Infelizmente o antissemitismo ele não acabou, o antissemitismo ele tem crescido cada vez mais, e é um momento que a gente está vivendo agora na história, é um momento como aquele de Esté, em que ela estava ali diante, né, do aumento, né, também do ódio aos judeus, né, as tentativas de Amã de querer acabar com o povo de Israel. E Esther falou, foi para um tempo como esse que eu fui levantada. E eu acho que a nossa geração também tem vivido
muitos desafios, né? Pela primeira vez na história, a gente tem os judeus de volta, não pela primeira vez, mas sim, depois de muitos séculos, a gente tem os judeus de volta, né, à terra que foi prometida a Abraão, os judeus controlando Jerusalém outra vez, ao mesmo tempo que tem uma série de controvérsias, de conflitos políticos ao redor de Israel. Então eu acho que esse é um tema que a gente não pode mais evitar. A gente precisa buscar entender qual é o plano de Deus para o povo judeu, e a gente pode desempenhar um papel muito importante naquilo que Deus quer fazer nas nações nos últimos dias. E os cristãos hoje em dia vão em massa para Israel e só conseguem fazer essa viagem exatamente pelo controle que os judeus estão tendo, pelo cuidado que os judeus estão tendo. Sim. E desde a retomada, né, do Estado de Israel, agora que foi formado em 1948, a igreja tem colhido bênçãos espirituais indiretamente através disso. E desde 67, que foi a retomada de Jerusalém, judeus e mais judeus têm tido encontros com Jesus. Sim. E o que você gostaria de deixar para os judeus? Eu queria deixar para os judeus essa mensagem de que, apesar dos erros que foram cometidos por muitos cristãos ao longo da história, apesar de muitos cristãos ainda hoje terem opiniões contrárias ao judaísmo, mas que nós podemos também ser aliados de vocês na luta contra o antissemitismo. E, acima de tudo, eu queria lembrar que nós seguimos um homem judeu. Jesus, ele foi um homem judeu, ele viveu como judeu, ele viveu como um rabino. Então, assim como teve vários outros judeus que vieram dizendo que eram o Messias e que se mostraram não ser o Messias verdadeiro, talvez você pode até nem reconhecer Jesus como Messias, mas você pode reconhecer que ele foi um judeu, ele foi um rabino, ele tinha uma interpretação particular da lei, da qual você talvez discorde, mas ele também foi judeu. E é por causa da judaicidade dele que pessoas como eu, um judeu, não um judeu, né, um gentio, lá do interior da Paraíba, família totalmente nada a ver com Israel, nada a ver com o Oriente Médio, mas que hoje tem se interessado e tem buscado ser um aliado de vocês na luta contra o antissemitismo, por entender que o ódio aos judeus é algo que é inaceitável e que é um problema não só dos judeus, mas é um problema da humanidade como um todo. Então, o recado que eu queria deixar para vocês é esse. Eu sei que é difícil, eu sei que eu estou pedindo algo que não é fácil, mas que vocês estejam abertos para aliados como nós. Se você quiser saber mais, segue o Igor no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Igor? O meu Instagram é Igor H. Sabino. E tem também o Instagram do Philos Project, que eu trabalho, que é Philos Brasil, Philos com PH. E a gente também tem produzido uma série de conteúdos, não só sobre Israel, não só sobre essa relação dos judeus com os gentios, né, com os cristãos, mas também sobre os cristãos do Oriente Médio, sobre outras questões lá da região e a importância dela para a nossa fé. Amém, Igor. Muito obrigada. Obrigada Nada. pelo seu tempo. A gente fica por aqui, pessoal. Até mais.